Como vocês já me conhecem, eu sou o Bispo Paulo. Eu estou aqui na internet para te ajudar em questões espirituais. Eu vejo hoje que a internet tem sido um instrumento de pessoas mal intencionadas, de pessoas que não querem te ajudar. O título do vídeo deles aparentemente expressa uma ajuda, uma mão amiga. Só que na verdade essas pessoas estão cheias de maldade, cheias de inveja, cheias de mentira, cheias de hipocrisia. Então eu adentro a sua casa através do YouTube para que você tenha à sua disposição um conhecimento mais pleno, mais puro das Sagradas Escrituras, porque o que eu tenho visto são conteúdos contaminados de doutrinas de homens, e o que eu tenho visto são pessoas que abandonaram a igreja, que são os desigrejados, que hoje são inimigos da igreja, né? Como eu falei no vídeo anterior, o desigrejado é como um militante. Ele milita contra a igreja, ele milita contra os homens de Deus, né? Longe de mim aqui querer que você ache que a igreja A, B ou C é perfeita e não necessita jamais de conserto. Não, eu nunca vou dizer isso. Tem igrejas que têm erros, têm falhas, mas aonde tem o ser humano, tem erro, tem falha. Então, eu não estou aqui para idolatrar a igreja de ninguém, eu não estou aqui para idolatrar líder nenhum de igreja, eu não estou aqui para idolatrar bispo, pastor, nada disso. Eu estou aqui para ser justo com você que está me ouvindo, com você que tem aprendido comigo. Então, eu queria que você atentasse para a palavra de Deus quando ela diz que todos nós pecamos. Em 1 João diz que todos nós pecamos. Independente de você ser um pastor, você ser um membro, de você ser uma pessoa que não crê em Deus, todos nós temos erros. E todos nós temos livre acesso a pedir perdão a Deus para nos levantar, para mudar de vida, para mudar a rota da nossa vida. Então a gente alcança isso através do quê? Do arrependimento. Então, independente de você, qual o cargo que você ocupa na sua igreja, no qual Deus o chamou, né? Outra coisa que eu tenho visto na internet hoje em dia algumas frases que eu creio que são pessoas que nem tem não tem talvez maldade no coração, mas elas publicam esse tipo de pensamento. Olha, Lázaro, ele não tinha cargo, ele tinha intimidade com Jesus. Então, melhor você ter intimidade com Jesus do que cargo. Na verdade, meu querido, esse nome pejorativo que colocaram sobre as pessoas que Deus chama para trabalhar não tem nada a ver com cargo. Cargo é uma leitura pejorativa, entendeu? Das funções que Deus chama a pessoa para trabalhar dentro da igreja. É como o apóstolo Paulo bem ensinou. Deus colocou uns. Quem colocou? Deus colocou. Deus colocou uns para apóstolos, outros para pastores. Você já leu esse texto? Eu posso colocar esse texto para você aqui embaixo na legenda desse vídeo. Deus colocou uns na igreja. Então não é cargo, são funções espirituais que Deus coloca e chama a pessoa para trabalhar na igreja. Então não é cargo, que eles falam assim, porque Lázaro não tinha cargo, Lázaro tinha intimidade. Melhor você ter intimidade do que cargo. Não, isso não é bíblico também. Essa colocação, ela não é inteligente, ela não está de acordo com a Escritura. Quem chama é Deus. Quem chamou os 12?
Não foi Jesus? Quem chamou o apóstolo Paulo? Não foi Jesus? Justamente. Quem chama é Deus e não é para cargo, é para a função espiritual determinada por Ele, mediante a vontade dele. Então, que você guarde esse aprendizado inicial. Então, esse segundo vídeo é para alertar você sobre as heresias, os falsos ensinamentos, as má colocações que pessoas maldosas têm feito hoje na internet. Como eu disse no vídeo anterior, e vou continuar falando, hoje a igreja cristã no Brasil, ela está colecionando inimigos, né? Os desigrejados militantes, né? Pastores tradicionais, entendeu? Esses são os inimigos da igreja cristã hoje. E para minha surpresa, para minha tristeza, até alguns cantores gospel têm se levantado criticando a igreja. Quer dizer, meu amigo, onde está a gratidão de vocês? Quem enche o show de vocês não é o mudano perverso não, meu querido. Quem enche o show de vocês são os evangélicos. Cala a boca de vocês. É outros que têm que calar a boca, é alguns cantores evangélicos. Alguns cantores evangélicos têm que calar a boca e parar de falar mal da igreja também, porque, para minha decepção, uma banda aqui do Brasil, já tem mais de 30 anos de história no gospel, eu peguei outro dia aqui no YouTube um vídeo do vocalista dizendo que havia um espírito demoníaco rondando as igrejas, rondando as pessoas, rondando filho de pastores, que inclusive até cometem suicídio. E aí ele falou assim, eu fiquei até feliz, rapaz, esse homem tem entendimento, né? Realmente o demônio tem ligação com esse suicídio que tem acontecido ao redor do mundo, tem ligação. E no final ele falou assim, mas não procura igreja não. Você não tem que procurar igreja não. Você tem que procurar Deus. Quanta ignorância. Meu amigo, quanta ignorância. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Deus usa pessoas para pregar o evangelho. Deus usa pessoas para curar outras pessoas que estão doentes, meu querido. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, é muita ignorância. E o YouTube tem sido o pai dos ignorantes da internet. O YouTube tem sido o pai deles, tem adotado, né? Essa liberdade que a gente tem de se expressar na internet, tem fabricado muitas pessoas ignorantes. E elas focam no cristianismo, focam na igreja cristã. Então esse vídeo é para alertar você sobre essas pessoas, entendeu? Você tem que colocar na sua cabeça, meu querido que está me vendo agora, que a maior expressão de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Toda igreja que você for, você vai encontrar a falha A, B ou C. Então, a maior expressão de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Parece até que eu estou me contradizendo, mas não é assim. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que onde a Bíblia é pregada, onde a Bíblia é respeitada, onde a Bíblia é ensinada, ali está a representação de Deus naquele ambiente. Aonde a Bíblia é corrompida, aonde a Bíblia é ensinada de forma destrutiva, de forma herética, de forma como um falso ensinamento, ali Deus não está ali naquele lugar. Você entende? Então, é de se analisar o contexto daquela igreja, o trabalho daquela igreja, a intenção daquela igreja, mediante a palavra. Então, a maior representação de Deus na terra é a sua palavra. E, em segundo lugar, os seus servos. Porque Deus sempre usou e levantou pessoas para pregar a palavra. Se você deixar a palavra parada em cima de uma mesa, ela não vai pregar para você, né? Então é necessário que uma pessoa pregue a palavra, né? Para que você venha crescer, para que você venha desenvolver, para que você venha ter uma vida cristã de qualidade, você tem que estar sob uma liderança. Você tem que ser liderado. Não existe
ovelha sem pastor, né? A ovelha existe porque existe um pastor. Então eu queria que você entendesse isso, meu querido, que você necessita ser guiado, porque a ovelha, ela tem que ser guiada. Então, eu queria que você entendesse, há muita mentira na internet. Queria que você abrisse, por favor, aí na sua casa, você tendo a oportunidade de abrir agora ou abrindo depois, você pode baixar esse vídeo se você quiser, para ter no seu celular. Você pode estar sem internet em algum momento, então você baixa esse vídeo, né? Tem programas de baixar vídeo, você baixa esse vídeo meu, para depois você estudar os textos que eu vou dar aqui. Por exemplo, em Efésios 5, versículo 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu quero passar uma coisa para você. No Antigo Testamento, quando as pessoas ofereciam oferta a Deus em forma de animais, a Bíblia diz que Deus sentia o cheiro suave da oferta e recebia aquela oferta. Da mesma forma, Deus entregou Jesus Cristo em formato de uma oferta e sacrifício a Deus. Em cheiros do mesmo formato, em forma de sacrifício e em forma de oferta. Então, a oferta, o sacrifício, ele ainda vale para nós. Ora, o próprio Deus ofereceu o seu Filho nesses dois formatos, de oferta e sacrifício. Então, Jesus foi entregue nesse formato, que lembra as ofertas e os sacrifícios do Antigo Testamento. Eu digo isso porque hoje em dia até a oferta é atacada, o dízimo é atacado. Meu querido, isso faz parte da nossa fé. É muita ignorância você pegar a Bíblia e falar o que a Bíblia nunca disse. E você querer persuadir pessoas a não ofertarem mais na igreja, não dizimarem mais da igreja. Você devia ter medo de Deus. Você devia ter medo de Deus, porque o que você está pregando é mentira. Você que prega contra oferta, contra dízimo, você é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E você está condenando a si próprio com a sua boca. Então a Bíblia diz assim: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, nem torpezas que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você percebeu que eu falei de fornicação, que é sexo fora do casamento. Você percebeu que eu falei de impureza. Você percebeu que eu falei de alguns pecados, mas eu vou focar na avareza. Por quê? Porque o ataque dos desigrejados e dos falsos pastores que não andam a pé, andam de carro próprio, o filho estuda em escola particular, esses pastores tradicionais que gravam vídeo contra as igrejas neopentecostais, entendeu? Que tem atormentado também agora os pentecostais, como o pastor Silas Malafaia bem falou deles, os que pregam esse evangelho manipulado, esse evangelho sujo da predestinação, que já falei no vídeo anterior, você pode procurar aí. Predestinação não existe, ninguém nasce salvo e ninguém nasce condenado. E lá no vídeo da predestinação eu dou vários textos que comprovam isso biblicamente. Entendeu? Então aqui diz que a avareza, ela é idolatria. Por que que Deus, meu querido, na sua suprema inteligência, ele determinou que a avareza é idolatria? Ora, ele ia colocar isso entre os pecados porque ele sabia que a igreja dele só iria prosperar mediante ofertas e dízimos. Ele sabia que a pessoa não poderia ter o dinheiro como um Deus, porque a pessoa teria que estar apta a ajudar a igreja a espalhar o evangelho em todo o mundo.
Então Deus não ia chamar avareza de idolatria e de pecado à toa. Ele determinou que fosse pecado porque ele sabia que muita gente hoje em dia e anteriormente ao ano de hoje, ao ano de agora, ele sabia que as pessoas iriam se levantar contra a igreja de Cristo para destruir, para colocar pessoas contra a igreja, e Deus sabia que eles iam usar essa questão do pastor não ter dinheiro como ferramenta de manipulação para dominar sua cabeça, para manipular sua cabeça. Então entenda que para Deus, que é dono de tudo, a avareza é idolatria e é pecado. E diz assim: porque bem sabeis isto, Efésios 5, versículo 5, que nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Traduzindo, a pessoa não tem salvação. A pessoa que nutre o pecado da avareza, ela não tem salvação. Vamos ver aqui o que é avareza, né? Estou aqui com o computador aqui aberto aqui, e aqui eu vou ver o que é avareza para a gente aqui. O que é avareza? É um substantivo feminino que representa a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Por extensão, falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. Então é isso aí. Isso é que é avareza. Então as pessoas têm atacado a avareza das pessoas, os youtubers que são contra as igrejas, têm atacado aquela pessoa que já é avarenta, para que ela bloqueie o pensamento dela, para que ela não venha ajudar a igreja cristã a desenvolver. A igreja cristã, meu querido, ela precisa de dinheiro para desenvolver, para levar o evangelho a toda criatura. É necessário que a igreja tenha dinheiro, e muito dinheiro, entendeu? Então, quem tem pensamento cristão entende essa minha colocação. Lá em Efésios 5:6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você entendeu? Quer dizer, cuidado com suas palavras, porque palavras vãs, o resultado é a ira de Deus vir sobre a pessoa. Por isso que no vídeo anterior, eu falei que a pessoa que não estuda a Bíblia, é melhor ela ficar calada. Você percebe que Jesus Cristo disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. O que você tem pregado? Heresia? Falso ensinamento? Mentira? É melhor você ficar calado. Então, se você tem estudo, você pode falar. Agora, se você não tem estudo, por inteligência, sei o que você faz? Sabe o que você faz? Você compra uma Bíblia dessa daqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal, para você começar a estudar a Bíblia, para que você tenha liberdade intelectual de pregar a palavra. Você pode comprar uma Bíblia dessa, você pode comprar uma revista dessa daqui, ó, tem um monte de revista dessa daqui nas casas publicadoras, né, de evangelho. Sai aqui, ó, Benefícios do Calvário, de João Leonel. Você vai aprender numa revista dessa o que você ganha você sendo cristão. Uma revista dessa aqui você aprende. Aí você também pode comprar, meu querido, um dicionário teológico desse aqui, ó. Olha, viu como ele é volumoso? Você pode comprar um dicionário teológico desse para você aprender. Em vez de você estar vendo vídeo de desengrejado na internet, você compra um livro desse. Aqui eu tenho vários livros que eu posso mostrar para você, que eu leio aqui, ó. Receba Poder, de Kenneth Hagin. Tá aqui, ó. Você compra um livro desse para você estudar. Em vez de você perder seu tempo na internet
vendo o vídeo de pessoas que não têm um pingo de conhecimento, de pessoas que não estudaram a Bíblia, pessoas que não têm livro de estudo, pessoas que não têm livros, pessoas que não lê nada, pessoas que manipulam conteúdo cristão, não têm medo de blasfemar contra Deus, são pessoas que estão pregando um falso evangelho, são pessoas que têm contaminado as pessoas de casa, e você, em vez de perder tempo com eles, você compra um livro desse. Receba Poder, de Kenneth Hagin. Você compra um livro de estudo pentecostal, você compra essas revistas, entendeu? Para você ler, para você aprender. Tem muito livro bom, entendeu? Faça isso, meu querido. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, Ageu. Ageu, por favor. Abra aí em Ageu 1, para você entender uma coisa. O livro, o vídeo, aliás, aqui, ele é um vídeo cansativo, né? Mas é para o teu benefício. Então, se você ver em Ageu 1, você vai ver que as pessoas, elas estavam esquecendo a casa de Deus. Elas estavam esquecendo de manter a casa de Deus ativa, a igreja física. Porque o próprio Cristo disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então o próprio Cristo disse que o templo físico era a casa dele. Ele falou isso na Bíblia, né? E tirando mais uma ignorância da mente das pessoas, né? Tem muita gente ignorante que fala da Bíblia, já diz que a pessoa tem que estudar para falar da Bíblia. Quando Jesus Cristo chegou no templo, que ele expulsou as pessoas do templo, ele expulsou pessoas que estavam fazendo comércio no templo, comércio, vendendo pombo, vendendo bicho, vendendo... Tem nada a ver com dízimo e oferta, cara, nada a ver. E aí as pessoas pegam esse texto, manipulam, colocam na internet, Jesus com um chicote na mão, batendo na costa do pastor A, de Malafaia, de Macedo. Pelo amor de Deus, meu querido. Aquilo eram mercadores, pessoas que estavam vendendo dentro da igreja. Tem nada a ver com oferta, com dízimo, com sacrifício, com nada, meu querido. Aprenda a Bíblia de consciência limpa, pessoal. Pega a Bíblia, vai estudar, não fica comendo pela boca dos outros, não. Entendeu? Você está vendo o que eu estou falando aqui? Confirme tudo na palavra. É assim que a pessoa inteligente faz. Por exemplo, Ageu 1. O que eu quero passar para você aqui em Ageu 1? Em Ageu 1, a Bíblia, ela ensina que a pessoa que é de Deus, ela tem que manter a casa de Deus aberta e em atividade constante. Entenda bem, a pessoa que é de Deus, a pessoa que é servo de Deus, ela tem um compromisso primeiramente com Deus e tem um compromisso com a igreja física. Aqui em Ageu 1, presta atenção, estou lendo a Bíblia sagrada. Quem manda na vida do cristão é a Bíblia. Não é desengrejado, não é pastor tradicional, não é... É a Bíblia que manda na igreja. Então, em Ageu 1 diz assim, ó. No segundo ano do rei Dário, ou Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Quer dizer, aqui já tem um ensinamento. Deus, ele opera a sua palavra através do homem, do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadag, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. A casa do qual o profeta estava dizendo era a casa de Deus, quer dizer, as pessoas estavam muito confortáveis nas suas casas, enquanto a igreja estava deserta. Vamos continuando. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos.
Quem diz? O Senhor dos Exércitos através do profeta. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, mas não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quer dizer, Deus diz aqui que a pessoa semeia muito e recolhe pouco, que a pessoa come, mas não se farta, que a pessoa se veste, mas não se aquece, e que o salário da pessoa é como se ela colocasse um saco furado. Agora, por quê? Porque as pessoas abandonaram a igreja física, abandonaram o templo físico, e estavam confortáveis em seus lares, e a igreja estava deserta. Vamos continuar lendo para você ver a história? Diz assim, ó: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxerdes... Há um instante aqui, que meu vídeo não tem edição, eu gravo ele direto. Então diz assim: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxerdes para casa, eu dissipei como um sopro. Você entendeu? Quer dizer, a pessoa queria prosperar e ela não conseguia prosperar. Por quê? Porque o diabo estava na vida dela? Não, meu querido. Porque Deus soprava aquela prosperidade. Olha aqui que diz assim, ó: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Quer dizer, você está tudo bem com você e a minha igreja, a minha casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, do seu Deus. Meu querido, você quer um texto mais claro do que esse? Quer dizer, em Ageu 1, Deus mostra que as pessoas de Deus, elas têm um compromisso com a casa de Deus, de mantê-la. Manter a casa de Deus. É Bíblia, Ageu 1. Eu queria que você entendesse também uma outra má colocação que as pessoas de má índole fazem na internet. Outra má colocação. Estou te dando ouro, conhecimento é ouro. Estou te dando esse conhecimento. A Bíblia, ela ensina muitas coisas e ela proíbe muitas coisas, correto? Todo mundo sabe disso. Então, quando a Bíblia, ela nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, ela não ensina que nós devemos abandonar os templos físicos. É apenas um ensinamento. Vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Não tem nada a ver esse texto em dizer
que nós não devemos mais ir para a igreja. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É apenas um ensinamento. É como Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é um ensinamento. Não existe outros mediadores além de Jesus. Não existe Maria, não existe Paulo, não existe João. Só se chega a Deus através de Jesus. Você entende? É um ensinamento. Então, quando a Bíblia diz, ela ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, ela não está querendo dizer que você não deve ir ao templo, até porque Jesus, ele ia todos os dias ao templo ensinar. Todos os dias. Jesus frequentava os templos. Então, para finalizar esse vídeo aqui, né, eu queria ler com você João 18:20, diz assim, Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. Eu vou repetir para você. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga. Sinagoga é o quê? Igreja. É igreja. Para o nosso entendimento, era uma igreja daquela época. Na sinagoga e no templo, que também é igreja. Onde os judeus sempre se congregam, quer dizer, se ajuntam. E nada disse em oculto. Você entendeu, meu querido? Jesus Cristo ia no templo, na sinagoga, ensinar a palavra dele. Ensinar a palavra de Deus. O que é interessante hoje é que os desigrejados, eles querem ser mais do que Jesus Cristo, que era perfeito, eles querem ser mais do que ele, fazendo ao contrário do que ele deixou como exemplo para ser praticado. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo ia ao templo da época. E Cristo também recebia dinheiro das pessoas. Em Lucas 8, de 1 ao 3, mostra Jesus sendo sustentado por pessoas. Ele e os 12, sendo sustentado por pessoas, financeiramente falando. E aqui mostra Jesus Cristo indo ao templo e à sinagoga ensinar. Quer dizer, você acha que você deve seguir o que o desengrejado ensina e fingir que esse texto não existe na Bíblia, meu querido? A Bíblia diz, mas ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que é o que o desengrejado faz, que é o que o pastor tradicional faz, né? Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, seja amaldiçoado essa pessoa. Gálatas 1:8. Então, meu querido, fique com o evangelho, fique com a palavra. Não dê ouvido a desengrejado, não dê ouvido a pastor tradicional que prega que salvação é uma coisa simples. A salvação é uma guerra, a salvação é uma conquista diária. Fique com a palavra. Eu vou gravar, no próximo vídeo, eu vou gravar um vídeo específico sobre os discípulos e sobre Jesus Cristo, sobre as idas ao templo, a ida deles à sinagoga. Essa má interpretação que estão dando a vocês e que eu dei uma tradução nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês se Jesus e os discípulos eles iam para a igreja. Até o próximo vídeo.